Salve galera, muito boa tarde. Vamos dar uma olhada aí no mercado. Eu separei alguns ativos para a gente ver como é que está a situação, uma possível posição aí durante a semana. Apesar que o mercado está bem ruim, pelo menos do ponto de vista aí de um swing trade, para segurar posições por mais tempo, está bem complicado. Agora que a gente está começando a ver mais oportunidades, principalmente pro lado do short, apesar de ter algumas coisas que estão montando uma estrutura possível para entrar em um long. Começando aí pelo BTC, né, que finalmente está indo lá para as zonas do 100K, que é algo que a gente já estava esperando aí depois de a gente ter essa primeira falha no rompimento de topo histórico, né, deixou um baita de um bull trap aqui, com engolfo de baixa no gráfico diário. Tentamos fazer isso novamente, né, fechamos acima da máxima lá de janeiro e voltou. Então isso aqui por si só já era um indicativo que o mercado não estava pronto ainda para novas máximas, né? Então a gente começou a corrigir e realmente o próximo nível de suporte mais importante estava aqui na região do 100K, onde é também o último fundo aqui validado, né? Então eu acredito que a gente possa ter uma grande chance de segurar nessa região. E se a gente acabar perdendo essa região aqui, a gente deve buscar níveis mais baixos aí, começando aí talvez por esse topo anterior que teve aqui, na região dos 97 mil. Né? Mas por enquanto a gente não pode se precipitar, vamos trabalhar aí com o que tem, que eu acredito que seja aqui nos 100K mesmo. Se a gente for por uma hora, a gente vê que o Bitcoin ele deu uma bandeirinha de baixa aqui, né? Até comentei com o pessoal do grupo que isso aqui abria sinal para um possível short, né? Com alvo aqui na projeção desse mastro todo, aqui, mais ou menos aí na região de 100.228, né? Toda essa região ali de suporte aqui do 100K. Né? Aparentemente está indo para lá e acredito que até final de domingo e até amanhã a gente deve terminar ali nessa região. Né? Enquanto isso, o semanal também não está ficando muito bonito. Né? Pelo semanal dá a impressão até que a gente vai corrigir um pouco mais do que os 100K realmente. Mas vamos por partes, né? Vamos esperar para ver até onde o preço consegue segurar. Passando por algumas que eu achei interessante, o primeiro foi a Hype. Né? A Hype a gente chegou nessa região de topo histórico, chegou a ultrapassar o topo histórico e a gente deixou uma cunha de baixa, que foi confirmada ontem. Né? Então, a Hype ela abriu operação de short aqui para mim, pelo menos quando a gente completou esse pivô, com o alvo aqui embaixo na região dos 27 dólares. Né? Então, é meio que, se não segurar, que seria essa região de suporte aqui dos topos anteriores, a gente pode realmente vir bem mais abaixo ainda na Hype. Mas por hora vamos trabalhar com algo conservador aí de 2 para 1. Solana, também, né, já mencionei que aqui a gente tinha um possível ombro, cabeça a ombro, foi confirmado no fechamento de ontem, e a princípio está indo em direção ao objetivo aí, que seria a projeção da cabeça até a linha de pescoço, lá em 106 dólares, 107 dólares aí, mais ou menos, né? Coincide um pouco essa região aqui de fundo, mas até então não tem muito aí o que fazer, é só aguardar, né? Ela deu venda aqui quando a gente fez essa reversão de 3 barras aqui, né? No reteste dessa zona que foi perdida, né? Perdemos essa região, fizemos aqui um reteste, voltou para baixo, deu entrada, agora segurar para ver se vai até o objetivo. Dá para passar mais algumas outras que eu dei uma olhada, né? Na QNT, a gente perdeu este último pivô de alta, teve esse fundo dele confirmado, então eu creio que agora a gente está retomando a tendência que foi dessa baixa aqui. Deixa eu ver quanto que a gente retraiu dessa região. Realmente, a gente retraiu ali até 2/3, né? Então, o que pela teoria de Dow ele diz pra gente, né? Que a gente pode retrair de 1/3 até 2/3 de uma perna anterior antes da continuidade. Aparentemente, toda essa alta aqui foi só uma correção de toda essa perna de baixa na QNT. Então, a gente perdendo esse fundo aqui, que estava numa tendência secundária de alta, retomamos a baixa. Agora é esperar para ver um possível novo fundo, talvez sendo formado nessa região aqui, e a gente consegue medir agora a projeção dessa perna e esperar uma reação do preço de volta para cá, onde a gente pode abrir de repente um possível short por aqui, né, mirando alvos lá mais para baixo. Mas por enquanto não tem muito o que fazer, ela só está no radar. Virtual. Virtual ela tá na bica aí, né, para perder pode ser um cabeça e ombros aqui meio deformado, pode ser um topo arredondado, não importa, né? O contexto aqui está dizendo que
reversão, né? Reversão dessa possível tendência. Eu acredito que na mesma pegada aí da QNT, a gente deve estar revertendo praticamente 2/3 dessa baixa toda aqui, então isso aqui pode ter sido apenas uma onda corretiva, e agora com essa formação em jogo aqui, a gente pode vir testar patamares mais abaixo. Se a gente fechar abaixo desse fechamento hoje, eu acreditei que um próximo alvo para Virtual seria ali na faixa dos 74 centavos, 75 centavos. É mais ou menos aí na região desse topo anterior aqui. Então fica ligado aí porque pelo gráfico de 4 horas ou 1 hora, dependendo aí de como deixar uma figura de continuação, aí uma bandeira, um triângulo, um retângulo, ou mesmo até um pivô de baixa, dependendo como for, pode ser uma possível operação de short até lá embaixo, tá? A Doge tá na mesma pegada, tá? Foi a mesma coisa, a gente perdeu esse fundo aqui que havia sido confirmado, então agora a gente talvez faça aí um reteste, né? Podendo entrar nessa região aqui para um outro short quando a gente fizer um novo fundo, ou não, ou o preço vai só direto lá para baixo, não dando nem chance aí, né? Então, uma entrada mais arriscada poderia ter feito ontem no fechamento mesmo, stop acima da máxima aqui, segurado aí até as próximas mínimas aí para um 3/1. Eu não fiz essa operação, né? Não pretendia fazer, já estava com a operação programada, então não pretendo abrir mais. Mas a Doge é uma que provavelmente vai retestar aqui esta região de fundo agora, né? Aí nos 12, 13. A Flock, mesma coisa, né? Graficamente a gente consegue ver aí que é a mesma coisa da Doge praticamente. Retraímos aí 50% da perna de baixa anterior, perdemos esse fundo validado e agora qualquer pivô de baixa é indicativo de continuação da baixa. A XBT, muito parecido com a Virtuals também, né? Até por fazer parte ali do ecossistema, mas ela já tomou a frente, né? Enquanto a Virtuals ela ainda está aqui, a XBT já foi a líder aí, né, no segmento aí das IAs, dos agentes de IA. Então, já está percorrendo aí o seu caminho até o objetivo, que provavelmente deve ficar ali na faixa dos 97. Também coincide aqui com essa região de fundo e esses topos aqui. Provavelmente está indo para lá. Dog, mesma coisa. Né? Você vê que é tudo muito parecido, né? Perdeu esse último fundo, depois de uma retração dessa última perna e está retomando a baixa. Né? Pode ser que venha retestar aí realmente esse fundo aqui. Tá? Pixel. Deixei aqui porque era uma possível operação que eu estava pensando em fazer, mas dado aí tantas oportunidades, a Pixel é uma que eu talvez nem entrasse, né? Buscaria outra com mais liquidez ou mais volume. E Slurf, mesma coisa, está perdendo agora o suporte, né? Qualquer pivô de baixo aqui deixar aí é uma possível continuidade até testar esses últimos fundos. Pelo menos essas aqui foram as que eu, graficamente olhando, as mais interessantes para um possível short. Para long, né? Temos aqui a Peanut, porque a gente rompeu esse topo aqui que havia sido validado, no rompimento aqui, na perda, né, dessa mínima, e a gente rompeu para cá, então teve uma mudança de estrutura. Se a gente puxar aqui uma possível retração, a gente tem até esse topo que coincide com 2/3 da perna, né? Então, daquilo que eu falo, né? A gente traça Fibonacci, eu não uso os valores Fibonacci padrões, né? Eu utilizo aqui como 0,33, 0,66 porque representa 1/3 a 2/3 da alta, mas sinceramente isso aí não faz diferença nenhuma, né? 0,61, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o preço vai ficar nessa região aqui. E normalmente isso coincide já com algum topo ou fundo anterior quando você olha para a esquerda, né? Então aqui deve ser uma região que, se Peanut segurar e mostrar uma reversão, a gente deve ter uma oportunidade de compra. Tá? Mas assim, dado o contexto de todo o mercado, claro que se o mercado BTC vier abaixo, principalmente que perdeu 100 mil, isso aqui não se salva, vai perder mesmo e vai testar novos fundos. Né? A Eigen está na mesma pegada da Peanut, né? A gente já está numa região de suporte aqui. Então, se ela segurar aqui nessa região de suporte, dentro aí na metade da correção, e fizer uma reversão para cima, a gente pode ser que venha testar novamente esse topo. Né? Só o tempo aí nos dirá se isso aqui vai segurar ou não. A Aero foi um trade que foi lindo de ver, porque a gente rompeu fez esse pivô aqui de alta, rompemos este topo aqui que havia sido confirmado pelo pivô de baixa, nós rompemos ele aqui, né? Então, a hora que a gente puxou aqui uma possível retração dessa perna, quando ela fez este topinho aqui,
com essa sequência de máximas menores. A gente beliscou ali exatamente o 0,5 e aí deu entrada aqui, né, no Red Bar Takeout, com stop na mínima. Eu ficava aqui na mínima, ou se quiser ser mais conservador, aqui no fundo, né, mas eu utilizei o stop na mínima, com o objetivo aqui no topo. Era uma operação aí de praticamente 3-1. E aí no trailing stop eu acabei deixando passar o do objetivo e depois foi executado praticamente no mesmo nível aqui, então já saí da operação, né? Mas foi uma operação bem interessante. Eu queria mais configurações gráficas como essa aqui, né? Foi bem trade de livro. Agora eu estou aguardando para ver se a gente de repente pode ter aí se a gente não perder agora este fundo aqui, porque agora nós já temos aqui um pivô de alta. Então, este topo aqui foi confirmado, então agora nós não podemos perder este fundo. Qualquer perda deste fundo aqui volta à tendência de baixo para testar novos fundos. Enquanto isso não acontece, a gente pode esperar uma possível reação aí do preço, talvez nessa região, fazendo com que a gente dê continuidade na alta sem perder o fundo, né? Isso aí só o tempo vai dizer pra gente como é que vai ficar. A Solve, pouco histórico, porém isso aqui está me parecendo um possível cabeça e ombros, né, de reversão. Então, se a gente romper essa linha de pescoço aqui para cima com uma boa distância aí dos topos recentes, né, considerando aí o ATR dela que está 0.0032 e a máxima aqui foi 48,55, então mais ou menos em 0,051, digamos assim, chegando a essa amplitude, o fechamento nessa amplitude aqui, maior do que 50%, maior que 1 ATR, pode ser um rompimento válido, dando possibilidade aí para um long, né, que podemos segurar aí por bastante tempo. A SEI. A SEI, ela veio dessa tendência de baixo, então a gente rompeu esse último topo validado aqui pelo pivô, né, nós rompemos ele aqui, e aí fizemos a correção até essa zona, passou um pouco dos 2/3, mas segurou no 786, mas voltou. Então agora o que eu estou aguardando, né? Nós estamos rompendo esse topo, eu acho que qualquer pivô de alta, qualquer retração que a gente veja no gráfico diário aqui, ou até no gráfico de 4 horas realmente, se a gente fizer algum formato de pivô de alta aqui, ou alguma figura de continuação, como um triângulo, um retângulo, pode ser uma entrada para uma possível alta e continuidade, né? Já que agora a gente está talvez revertendo aí a tendência na SEI. Então é uma das, assim como a Aero foi, a SEI também está bem interessante, mas ainda não deu entrada, né? Eu acho que é uma que dá para ficar de olho. E a Flock, ela deu entrada, eu acabei perdendo a entrada hoje, então pelo gráfico diário a gente chegou aqui nesse nível de suporte, a gente já tinha rompido esse topo, que era o topo principal desse pivô. A gente fez aqui uma onda impulsiva, né? Uma onda corretiva em formato de triângulo, rompemos, atingiu o objetivo dessa amplitude e corrigiu até o topo anterior, né? Então, no gráfico de 1 hora, a gente passou esse topo, essa linha de tendência de baixa, rompemos esse pivô e retraímos exatamente aqui, né? Então esse doji aqui, gigante, que ela deixou, era uma possível entrada, né? Com stop na mínima. Eu acabei não tomando essa entrada, mas eu acho que ela vai dar outra oportunidade em breve, tá? Considerando aí que se o mercado não derreter, não despencar muito, não, ela pode acabar vindo junto, mas ela está se segurando bem frente às outras que a gente está vendo, né? Então a Flock é uma possível entrada para long em breve se deixar um trigger de entrada. Se não, vai perder esse fundo e vai desconfigurar todo o setup aí e vai morrer. Alguns pedidos, né, que o pessoal aí pediu. Layer, então a gente está em fundo histórico aqui, né? Não sei se a gente tem outro gráfico de mais histórico, mas a gente está nesse fundo aqui e a gente fez um engolfo de alta, né? Mesmo que a gente feche assim no dia, é um sinal que aí pode começar a reverter. Mas ainda está longe para dar uma compra, né? Eu acho que para dar uma compra a gente tem que primeiro passar esse nível aqui de 80 centavos, retestar esse nível como suporte, né? Confirmando esse nível, buscar aí talvez um micro pivô dentro da estrutura aqui para uma entrada. Mas enquanto isso não acontecer, tudo pode acontecer na layer ainda, né? Inclusive perder o fundo aqui e continuar mais abaixo, queda livre.
Radium fazer parte do ecossistema da Solana, está um pouco parecido, assim como a XBT estava com a Virtuals, né? A gente perdeu aqui esse fundo, vou considerar este fundo aqui como o fundo principal, né? A gente teve essa subida, corrigimos e passamos esse topo, então a gente não podia ter perdido este fundo aqui. E ele foi perdido, né? E aí ele, na hora que a gente perdeu esse fundo, essa perna já entra em vigor, corrigimos até metade dela, né? Deu uma entrada aqui, nessa reversão, né? Se tivesse entrado aqui, o stop teria ficado aqui em cima, teria sido estopado aqui, né? Esse é o problema, às vezes, da falta de liquidez, ou quando tem aqui, isso teria sido estopado de graça, né? Porque realmente a direção estava certa, mas aqui não ajudou. Ou aqui, ou teria estopado talvez no 0 a 0, mas independente disso, né, estaria possivelmente fora aí de uma operação. E para entrar agora, talvez ali pela 1 hora, né? Talvez aí pela 1 hora esperar. A gente está perdendo esse fundo aqui. Então talvez esperar aí uma figurinha aí de continuação, né? Uma bandeirinha, alguma coisa aí para dar entrada para um short. E aí conseguir segurar aí até estes fundos aqui na Radium. Mas provavelmente vai buscar aí os 1,50 também, se o mercado realmente não reverter e continuar. Pendle. Deixa eu tirar esses desenhos aqui e começar de novo. Bom, Pendle no gráfico diário, mesma pegada, né? A gente vinha nessa tendência aqui de baixo. E provavelmente retraiu ali até 2/3 dela. E agora a Pendle ela não pode perder este fundo aqui, né? Então a gente ainda teoricamente está numa tendência de alta, a gente está lateral, na verdade, aqui na Pendulum, né? A gente está lateral, ela não pode perder esse fundo aqui dos três, né? Porque foi o último fundo que foi validado aí pelo pivô, considerando aí topos e fundos ascendentes. Então ela realmente pode vir a corrigir aqui, não acho que tem espaço para short na Pendulum, dada pela estrutura. Acho que eu deveria esperar o preço chegar nessa região para ver se faz uma reversão para a gente ver retomar a alta, né? Se perder isso aqui, provavelmente vai restar novamente lá as mínimas lá embaixo. Então é interessante a gente ver bastante coisa dando possibilidades aí de uma operação durante a semana, durante essa próxima semana, mas o mercado ele é muito sensível, né? Qualquer coisa que o BTC decida fazer, essas outras configurações aqui podem ser desconsideradas, né? Podem não ser finalizadas e acabando não dando nenhum tipo de operação, né? Virtual, por exemplo, pode não acabar perdendo esse fundo, retomar aqui, vai ser um baita nível de suporte, onde a gente já teve topos aqui, fundo aqui, fundo aqui. Então aqui seria um baita nível de suporte para Virtual segurar e realmente se o mercado segurar mesmo, a gente pode retomar a alta da Virtual aqui. Caso contrário, perdeu esse fundo aqui com uma certa distância aí do fechamento das mínimas, aí é provável que vai buscar um novo suporte, né? Por enquanto eu acho que ainda não tem operação na Virtual. Tem que esperar sair dessa zona ou mostrar uma reversão para compra ou perder, por exemplo, aqui e retestar como resistência para voltar a cair. E muitas estão nessa aí ainda, né? Que a gente passou. Então, é aguardar, né? Já tem algumas coisas que estão em posição, já tem algumas coisas que eu estou esperando aí para ver se durante a semana ela entra. Não estou short no BTC. Eu acho que seria muita exposição agora, mas eu acho que ele vai testar aí durante até domingo, até o final de domingo aí, esse 100k. E aí a gente vai descobrir se segura ou não. Fechou, galera? Valeu, um abraço.